Olá, saudável! Você sabia que o câncer é a segunda maior causa de morte nos Estados Unidos e que aumentar de peso ou ficar diabético pode dobrar o risco de você vir a morrer de câncer? Quer saber por quê? Então assista esse vídeo que eu vou explicar para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Sidney Cunha, eu sou clínico cardiologista, formado há quase 24 anos e sou um amante da medicina integrativa, medicina do estilo de vida. E toda semana eu vou postar aqui para vocês vídeos com dicas de saúde, informações sobre como você pode manter, melhorar ou recuperar a sua saúde. A mortalidade por câncer ela só é menor do que a mortalidade pelas doenças cardiovasculares, que são o infarto, insuficiência cardíaca, o acidente vascular cerebral. E como o ganho de peso, o aumento da incidência de diabetes tem aumentado nos países industrializados, nos países desenvolvidos, por exemplo, nos Estados Unidos, estima-se que até 50%, 60% da população está acima do peso. É importante ter esse conhecimento do malefício que a obesidade e o diabetes podem ter na sua saúde para poder combater esse mal de maneira eficaz. A obesidade ela vai surgir quando a nossa ingestão calórica ela é maior do que nós estamos gastando com o nosso metabolismo. Metabolismo cerebral, coração ou com uma atividade física. É certo que o que nós comemos vai influenciar nessa fome que nós temos por mais ou menos alimentos, mas não resta dúvida. Se a gente está ganhando peso, está entrando em caloria, está sendo maior do que está saindo. E esse excesso de caloria que nós estamos ingerindo é acumulado em forma de gordura, onde não era para existir gordura, é onde ela vai se depositar. Esse excesso de calorias tem levado a excesso de depósito de gordura onde não devia. Você nos fígados, nas vísceras em gerais, você é aquela gordura visceral abdominal que é altamente inflamatória e que vai predispor a várias doenças, inclusive o câncer. Em termos didáticos, convencionou-se que excesso de peso poderia ser classificado em duas categorias gerais. O sobrepeso é aquela pessoa onde vai ter um IMC acima de 25 e o obeso, onde o IMC vai ser maior do que 30 e a partir daí teria algumas outras classificações, algumas outras categorias. E para calcular o IMC, devemos dividir o nosso peso pela nossa altura ao quadrado, ou seja, pega o valor do nosso peso, divide pela altura e esse valor divide pela altura novamente. Esse valor que nós chamamos de IMC. É um índice falho, né, porque ele não leva em conta a composição corporal, se você tem músculo ou gordura, né, é apenas uma matemática que tem sido usada aí e tem tido boa aceitação aí entre os pesquisadores. Obesidade já está mais do que provado que é um fator de risco para várias doenças crônicas, hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, pré-diabetes, diabetes, câncer, que é o mais danoso, que é o mais preocupante, que é o motivo agora desse vídeo. E daí nós tiramos uma conclusão. Ou seja, o câncer não depende somente da nossa genética, depende da interação dos nossos genes com o meio ambiente. Os pesquisadores têm mostrado que manter um peso saudável e evitar fumar ou parar de fumar são as duas principais intervenções que podem contribuir para a redução de câncer. Essa gordura ectópica que é acumulada lá no fígado, nas vísceras de maneira geral, ela é uma gordura inflamatória. Ela é uma gordura onde ela vai interferir nas reações imunológicas que contribuem para o reparo do DNA, entre outras situações que podem predispor ao surgimento do câncer. E a boa notícia é, se aumentamos o nosso peso, aumenta nosso risco de ter câncer. Se reduzimos o peso, reduzimos o risco de ter câncer. Cirurgia bariátrica está aí para provar. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica e reduzem o seu peso têm um risco equivalente de ter um câncer de pessoas magras. E os cânceres mais comuns relacionados com excesso de peso são câncer de mama nas mulheres e próstata nos homens. Então, de maneira geral, cânceres em órgãos onde tem influência hormonal aumenta com a obesidade e também cânceres no trato intestinal. E o câncer mais letal de todos é o câncer de pulmão. Só para você ter uma ideia, estima-se que nos Estados Unidos são gastos aproximadamente 160 bilhões de dólares por ano tratando pessoas com câncer. Então, se conseguimos prevenir o câncer com um estilo de vida, atividade física, parar de fumar,
controlar o peso, ter uma boa alimentação, olha só a economia que pode ser feito, não somente lá nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil ou qualquer país do mundo. O câncer é uma doença multifatorial. Antigamente nós pensávamos que o problema era somente a genética, mas hoje nós sabemos que depende da interferência do meio ambiente com o nosso corpo. E a cada dia tem surgido evidências que o nosso metabolismo sofre esse impacto dessa interação com o meio ambiente e pode predispor aí ao câncer. Alguns estudos têm mostrado que essa interação com o meio ambiente vai alterar o nosso metabolismo, né? Substâncias inflamatórias, comprometimento das nossas células de defesa, e isso é que favoreceria o surgimento de cânceres nesses órgãos que têm influência hormonal e no trato digestivo, que são os mais comuns relacionados aí com ganho de peso, obesidade, diabetes. Independente da causa específica, o que chamamos de câncer? Câncer é uma célula que passa a se multiplicar de maneira desordenada, ou seja, ela perde o controle que limita o seu crescimento, não só de tamanho, como também de multiplicação. E os estudos têm sugerido que a resistência à insulina tem um papel importante nesse processo, porque a insulina é um hormônio anabólico, é um hormônio que faz algo crescer. Então, se você tem resistência à insulina, tem muita insulina na sua circulação, essas células que já estão com esses mecanismos de controle, de crescimento danificados, iriam crescer muito mais de uma maneira desordenada. E algumas pesquisas têm sugerido que a célula cancerosa, ela gosta muito de glicose. Uma célula normal, ela vai ter mecanismos que vai limitar o consumo, por exemplo, dessa glicose que está lá no sangue. Mas a célula cancerígena não. Ela vai pegando essa glicose de maneira desordenada, de uma maneira realmente fora de controle, que faz com que ela cresça de uma maneira absurda, desordenada e tenha as suas consequências na nossa saúde. Esse mecanismo de resistência à insulina, ela é tão importante no processo do câncer que ela dobra o risco de a pessoa vir morrer em consequência do câncer, independente do órgão acometido. Tanto é que alguns pesquisadores já têm sugerido que um dos tratamentos do câncer poderia ser você restringir o fornecimento de glicose na alimentação da pessoa. Tentar talvez ter uma alimentação um pouco mais cetogênica, com mais aminoácidos, gorduras saudáveis, ao invés de estar dando carboidrato, em especial carboidrato processado, onde você estaria dando a fonte de nutrição para essas células. Agora, câncer de mama, talvez é o câncer mais estudado e provado a sua relação com a resistência à insulina. É o câncer mais comum nas mulheres americanas. O que é comum na população americana? Obesidade, sobrepeso, diabetes. Talvez isso justifique a incidência de câncer nos Estados Unidos maior do que em outros países onde a população não é tão obesa, não tem tanta pessoa com sobrepeso, resistência à insulina, ao diabetes ou coisa semelhante. E desde 2002 já há pesquisa que mostra que quanto maiores os níveis de insulina em jejum, maiores são os malefícios, a ineficácia do tratamento do câncer de mama dessas mulheres americanas. Os estudos têm sugerido que a célula cancerígena pode ter até 6 vezes mais receptores de insulina nas suas células. Ou seja, a célula ia captar 6 vezes mais glicose do que uma célula normal da mama dessas mulheres. Estudos também têm sugerido que mulheres que usam metformina têm um melhor resultado nessa questão do câncer de mama. Por quê? Porque a metformina vai reduzir a resistência à insulina, vai reduzir os níveis de glicose sanguíneos e com isso a célula cancerígena não iria crescer tanto igual uma pessoa que não usaria esse tipo de fármaco. Então, já que a obesidade aumenta o risco de mama por interferência dos hormônios, especial na mulher pós-menopausada, onde teria formação de estrógeno fora dos ovários, em especial pelo tecido adiposo, nada melhor do que tentar controlar essa obesidade para diminuir esse risco de câncer de mama na mulher pós-menopausada. Câncer de próstata é o câncer mais comum nos homens americanos. A incidência de câncer de próstata vai aumentar à medida que nós envelhecemos. Também tem forte relação aí com a resistência à insulina. E pessoas que têm resistência à insulina, que é mais comum na população obesa, que é muito comum lá nos Estados Unidos, com os americanos, como lá tem muito obesa, tem muita gente diabética, fica fácil pesquisar as coisas lá, porque o sistema de saúde lá é bem eficaz, tem essa propensão a fazer bons estudos.
A próstata, ela responde muito aos efeitos hormonais, como a insulina. Mais uma vez, é um hormônio anabolizante, faz algo crescer. Quando a gente tem muita insulina na circulação, a próstata tende a crescer. À medida que essa insulina baixa, a próstata tende a se reduzir. Isso pode levar à hiperplasia prostática benigna, onde o principal sintoma dos homens vai ser a dificuldade de urinar, de fazer xixi. E em alguns casos, esse excesso de insulina pode aumentar também o risco de câncer, ou seja, que é a neoplasia maligna. Quem tem resistência insulínica tem um risco 2 a 3 vezes maior de ter hiperplasia prostática benigna, e quem tem resistência, os homens que têm resistência à insulina têm um risco 250% maior de vir a desenvolver câncer de próstata também, comparado com homens da mesma idade e peso equivalente. E também aqui no caso do homem, do câncer de próstata, as células cancerígenas podem ter mais receptores da insulina e com isso predisporia a esse crescimento desorganizado dessas células na próstata dos homens. Câncer coloretal, que é a parte final aí do nosso intestino. Quem tem resistência à insulina tem um risco aí 3 vezes maior de vir ter câncer nessa região aí do intestino. E também o tratamento ele é mais letal. E esse câncer das pessoas que têm resistência à insulina tende a ser mais letal, tende a ser mais grave. Estudos têm sugerido que a hiperinsulinemia pode ser um desencadeador desse tipo de câncer, porque a insulina é um hormônio anabolizante, vai fazer as células crescerem. As células do trato intestinal, como elas se multiplicam muito devido a esse processo aí de digestão, se nosso sistema de defesa não é eficaz, uma célulazinha lá cancerosa pode ter muitos receptores também de insulina, se multiplicar da maneira desordenada e vir ter como diagnóstico final aí o câncer e suas consequências. Mas talvez todo mundo conhece, né, uma pessoa que faz tudo certinho e acaba adoecendo, por exemplo, com câncer, e talvez você também conheça uma pessoa que faz tudo errado, está acima do peso, fuma, não faz exercício nenhum e vive aí 80, 90 anos. Mas nós não podemos nos basear nas exceções. A grande maioria das pessoas que fazem coisas erradas vão colher frutos ruins. E a maioria das pessoas que têm bons hábitos, fazem coisas boas, vão colher bons frutos. Então, vamos seguir a estatística, vamos seguir os bons hábitos de estilo de vida, porque isso aumenta a nossa probabilidade de viver bastante aí com saúde, sem preocupação nenhuma, com nenhuma doença, dessas doenças crônicas que encontramos por aqui no dia a dia. A nossa idade, a nossa genética, nós não podemos mudar, né? Então, devemos nos conformar, se adaptar a ela. Mas estilo de vida está ao nosso alcance. Faça atividade física, coma comida de verdade, tenha um sono reparador, tenha um sono de qualidade, que no canal tem um vídeo falando sobre isso, como você pode melhorar o seu sono. Evite toxinas, diminui a quantidade de produtos industrializados que você consome, evite cigarro, evite excesso de álcool, se possível coma alimentos orgânicos, evite esses alimentos aí que conhecidamente usam agrotóxicos. Vamos fazer a nossa parte, né? Vamos ajudar aí o nosso corpo, assim ele reage melhor a essas agressões ambientais que nós temos aí no dia a dia e quem sabe aí conseguimos chegar nos 100 anos, igual o pessoal das zonas azuis, aí, né? Japoneses, Sardenha, cidades, regiões onde as pessoas vivem com 100 anos com qualidade de vida. E não esqueça, reduza a sua insulina, né? Vamos acabar com essa resistência à insulina através do controle de peso. Isso é importantíssimo. Gostou desse vídeo? Então compartilhe, deixe sua dúvida aqui nos comentários, se inscreva no canal, toque no sininho, que semanalmente eu vou postar aqui algum vídeo com alguma dica onde você pode manter, melhorar ou recuperar sua saúde. Tchau e até o próximo vídeo.